Olá, bem-vindos ao Edu Voices. Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui hoje com uma amiga que é professora, bacharel, licenciada em Letras, Português e Espanhol pela USP. Ela já tem um monte de coisa que ela fez na vida, vou citar algumas. Fez uma especialização em tradução de espanhol pela Universidade Gama Filho, MBA em gestão escolar pela USP de novo, especialização em neurociência e comportamento com ênfase em saúde mental e inteligência emocional pela PUC-RS, e atualmente está fazendo doutorado em educação pela UD Montevidéu, no Uruguai. Além de tudo isso, na formação acadêmica, ela é diretora responsável por popularizar a linguagem científica para o uso prático de todos nós educadores na plataforma Reinventando a Educação. É autora, tradutora, revisora e, dentre as traduções que ela fez, traduziu a obra Reinventar a Educação, Abrir Caminhos para a Metamorfose da Humanidade, de Carlos Delgado e Edgar Morin. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Acabou de lançar o seu primeiro livro infantil, Manu Linda, que eu estou louco para ler também, e mais várias coisas que a gente vai descobrir através do papo. Então, eu queria primeiro agradecer, Irene, por a gente estar aqui junto. Obrigadão por ter aceito o convite. Vai ser um prazer estar conversando contigo. Obrigada, professora. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar nesse canal tão seleto. Já vi tanta gente boa passando por aqui. Estou me sentindo hoje, hein? Deixa eu que eu estou aqui me sentindo a estrela do dia num canal tão potente quanto esse. Que delícia poder fazer parte. Obrigada por essa honra, por esse privilégio. Capaz, eu que te agradeço demais. Eu queria começar assim, a gente vai poder ouvir um pouquinho mais, né, sobre o teu trabalho, sobre também o Reinventando a Educação, mas eu queria que tu falasse um pouquinho para começar, assim, Irene, da tua história com a educação, assim, né, por que que tu escolheu esse caminho e por que que esse caminho é um caminho tão transformador, não só para a tua vida, mas para a vida das pessoas com as quais tu acaba trabalhando, assim, né, nos conta um pouquinho isso, depois eu vou entrar em questões mais específicas, assim. Tá bom, professora. Eu venho de uma família absolutamente disfuncional, sofri todos os tipos de abuso de A a Z, e encontrei na escola de verdade o lugar em que eu podia ser eu e que eu me sentia protegida, eu me sentia acolhida, eu podia falar sobre as minhas questões e havia gente ali para me ouvir. E tive a sorte de encontrar gente muito interessada em alimentar os meus potenciais, em curar as minhas dores. Então, cada professor que eu tive, desde a tia Gema, uma espanhola que eu encontrei numa escola rural, a primeira escola que eu frequentei era uma escola rural no interior de São Paulo, ela se maravilhava com tudo e ajudava a gente a se encantar com tudo e tal. Desde a tia Gema até, eu acho que os meus professores da pós-graduação, passando e ficando no meu mais recente professor, que é o Alex, que é nosso amigo em comum, que é o meu orientador Uhum. foi meu orientador de mestrado, meu orientador de doutorado. Eu acho que a relação professor-aluno, para mim, tem um significado que extrapola as paredes da escola, né? Ela é uma relação Perfeito. que de verdade me ajuda a que eu acredite em mim, a que eu consiga me ver como pessoa e como alguém que pode ajudar também outras pessoas, né? Eu tive alguns professores ruins, péssimos, mas eu só consigo lembrar de duas que foram horríveis na minha vida. A tia Inês, eu odeio quando confundem o meu nome Irene com Inês, e acontece com muita frequência, porque a tia Inês era uma professora do primeiro ano, que me dava reguada quando eu errava uma acentuação. E eu sou hiperativa com altas habilidades, eu me alfabetizei muito cedo, com 3, 4 anos de idade, em português e em espanhol, e eu já cheguei com 7 anos alfabetizada, portanto. Só que eu confundia, às vezes, uma acentuação, né? Então, Uhum. eu tenho trauma até hoje, quando eu vou ensinar a palavra ônibus, autobus em espanhol, eu preciso lembrar, parar, respirar. Olha que tem 45 anos, isso foi aos 7 anos, porque eu errava o acento de autobus, né, que é Uhum. diferente de ônibus em português e tal. Então, essa foi uma experiência traumática. Uma outra de matemática que eu tive, que não conseguiu entender que eu passava por um momento de depressão infantil, realmente. Eu tinha 12 anos, tinha passado por traumas e tal, e passei quase um ano sem falar. Imagina eu, que sou a tagarela de plantão, ninguém me cala nunca, e eu passei quase um ano sem falar. E ela era tão ríspida na aula, tão rigorosa, e não olhava na cara de ninguém e tal, que eu cabulava realmente a aula dela, ia para a biblioteca Uhum. para estudar cérebro. Eu já estava muito interessada em entender de neurociência e de cérebro. Eu achei na biblioteca um atlas do cérebro e fui Ah, estudar legal. aquilo e cabulei a aula de matemática até quase repetir de ano. Então, ela sugeriu ao meu pai, na época, que era com quem eu vivia, que eu tinha algum atraso mental, porque eu não tinha Uhum. capacidade nenhuma de aprender matemática. Estes foram dois exemplares que me serviram para entender o que eu não queria ser.
Mas eu acho que todo o resto, talvez uma da faculdade, que quis sugerir que se eu não pudesse só me dedicar aos estudos, a USP não era o meu lugar, dizia ela. Né? E eu sempre tive que conciliar os estudos com o trabalho. Mas fora essas pessoas que me ocorrem agora, eu tive muita sorte, sabe? Eu consegui realmente conviver com professores que me transformaram na pessoa, na professora que eu sou, mas sobretudo na pessoa que eu sou, uma pessoa que gosta de cuidar de outras pessoas, que gosta de dar amor para outras pessoas, e que, sobretudo, uma pessoa que confia na mudança de comportamento das outras pessoas, né? Então, isso me trouxe para a educação, professor, principalmente essas experiências boas que eu tive. Eu tive a sorte no 8º ano, 7º ano, né, do Fundamental 2, de estudar numa escola, Carlos de Andrade Risini, aqui de Santo Amaro, em São Paulo, que era uma escola modelo da Prefeitura de São Paulo, e o secretário era ninguém mais, ninguém menos que Paulo Freire. E como escola modelo, ele pisava a minha escola, né? E eu era presidente do Grêmio. E toda vez que ele pisava a minha escola, ele queria falar com a presidente do Grêmio. Para aquele momento, para mim era só um velhinho insistente, né? Que estava ali, que tanto que ele quer me ouvir falar, né? Mas, claro, não tinha dimensão. Depois que eu ganhei a dimensão de quem é Paulo Freire, eu me emocionei pelo privilégio que tive e não soube apreciar no momento, né? Mas andava pela minha escola Paulo Freire, Mário Sérgio Cortella, Suplicy, uma gente muito boa, muito sabida, que estava muito interessada de verdade em ouvir o que as crianças tinham para falar. A nossa fala era muito importante para eles, né? Então, eu acho que isso me transformou realmente, me fez pensar que eu podia fazer isso por alguém. E estavam fazendo coisa tão boa por mim, e eu podia fazer isso por alguém. Nunca mais eu saí da sala de aula. Que legal, que baita história, muito eu queria ver, pensando um pouquinho nisso, né, nessa tua trajetória e conectando com o espaço que tu está hoje, né, porque tu começou reinventando a educação em 2016, eu acho, por ali, né, e Exato. teve essa mentoria do Mohan. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, essa relação com o Mohan, porque a outra vez que a gente já conversou entre nós, apareceu um pouco isso, e eu já vi tu falar sobre isso em palestras, mas eu queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal aqui como é que é essa relação, porque o Mohan é uma entidade para a gente, assim, né, então nos fala mais sobre ele. Esse é um dos meus muitos privilégios, né, professor? Então, como tradutora, em 2015, eu já estudava Edgar Morin desde a faculdade, sempre me casei com o pensamento complexo, entendo que é ele o que responde a todas as minhas perguntas, indagações, inquietudes, em todas as áreas da minha vida pessoal e da minha vida acadêmica. Mas aí, em 2015, eu vi no Facebook dele um anúncio que ele fez, e que eu achava que era uma secretária que comandava aquilo, mas era ele mesmo, o próprio. Ele fez um anúncio de que ele havia escrito, então, um livro, acho que foi 2014 isso, fim de 2014 para 2015, que ele havia escrito um livro, o único livro em espanhol, e que ele estava buscando tradutor para o português. Eu falei, meu Deus, sou eu essa pessoa? Claro que sou eu essa pessoa. Só que o mundo inteiro pensou a mesma coisa no mesmo momento, né? Aí eu fiz, na época, muitas entrevistas, muitas conversas com o Rubén Reinaga, que era o reitor da Universidade Mundo Real Edgar Morin, que era o responsável pela obra nesse momento. Passei nas entrevistas e consegui ter esse trabalho para mim. Não, eu trago esse trabalho para o Brasil sem nenhum problema. E eu sempre tive um trabalho muito perto, eu sempre me dividi muito entre muitos trabalhos ao mesmo tempo, eu nunca fiquei só em escola, eu sempre dediquei 20 horas de carga horária para as escolas e sempre fiz um monte de outras coisas, incluindo tradução, escrita de livro didático e tal. E sempre fiz trabalho social, sempre. Perfeito. Então, para mim, era muito importante que esse livro viesse também com uma pegada social, e aí eu consegui entrar em contato com a professora Lia Disk e consegui levar esse livro para a Palas Atena, que é uma editora ONG, né, que faz muito trabalhos sociais em cultura de paz, que é um pilar muito importante para mim também, e consegui fechar todo o contrato, fazer tudo, coisa que eu nunca tinha feito contrato e edição e tudo mais. E fiz tudo, tive essa oportunidade de fazer tudo isso além da tradução do livro, né? E aí toda
essa coisa da tradução, né? Por um ano eu fui rever as obras do Muhan, porque é sempre uma coisa nova, ainda que já vista. Eu Claro. fui reler muita coisa, porque imagina só, olha o nome dos tradutores que já traduziram Edgar Morin. Se eu erro um termo, imagina como que eu me sinto, né? E falei para a Lia, você, por favor, a Lia também é uma estudiosa, né, do Edgar Morin, é na Argentina, está radicada no Brasil há muitos anos. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda a ver se eu estou traduzindo certo, os termos certos, eu não quero falhar, eu não posso falhar aqui e tal. E fui também tecendo com o Edgar Morin e com o professor Carlos Jesus Delgado, que é um querido, né, a tradução dessa obra. E foi muito Uhum. gostoso ficar em contato com eles e poder brigar ali, palavrinha por palavrinha. Mas será que isso não é tal coisa? Mas olha, tal tradutor colocou como isso, será que a gente não tinha que colocar e tal? E no meio dessa coisa toda nasceu uma amizade muito gostosa com eles e essa Legal. mentoria toda. E na época eu fazia parte de uma ONG espanhola que eu tinha trazido aqui para o Brasil, e já estava uma relação muito desgastada, e aí, então, eu consultei o Edgar Morin e falei, olha, eu acho que esse seu livro pode ser muito inspirador para a gente, e pode dar uma consultoria, porque o que você está propondo nesse livro é um compilado de tudo que você já fez em educação, e eu entendo como a Bíblia do educador, mas é uma teoria, e se a gente botasse isso em prática? E ele, que é um Uhum. jovem inquieto, ele está com 102 anos, né, dia 9 do mês de julho, 9 de julho, ele faz 103 anos de idade, ele que é esse jovem inquieto, disse, nossa, incrível se você pudesse fazer isso. Então, bora fazer, é importante que você faça e trabalhe tais e tais pilares e tal. E super me apoiou nessa empreitada, me apoiou emocionalmente, digamos, né? E a gente teve coragem de fazer essa comunidade reinventando a educação surgir como uma aposta para colocar na prática o que é a teoria do pensamento complexo e do reinventar a educação, né? Para o Edgar Morin, essa coisa de reinventar a educação é, é muito importante e faz muito sentido, porque para ele a gente reinventa a educação quando a gente ajuda as pessoas a viverem neste tempo que a gente está, Perfeito. né? Então, reinventar a educação é ajudar que as pessoas possam entender que toda essa crise é uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de mudança e de rever conceitos e valores que já não estão funcionando mais e religar valores que precisam ser religados e reconectados, né? Então, fez muito sentido para a Muito bom. gente em 2016. Então, definitivamente, a gente se assumiu brasileiros, não mais espanhóis, a gente se assumiu brasileiros de verdade, trabalhando de verdade dentro do nosso contexto e tendo como principal mentor o Edgar Morin. Para essa época, a gente contou também com outras mentorias, como a do Zé Pacheco e outros grandes Muito legal. educadores, a doutora Raquel Dermonte, que é uma neuropediatra. Enfim, a gente teve muito apoio. O Alex, o Alex Machado e o Rafael Uhum. Arenhout sempre com a gente também desde a fundação. Então, foi um trabalho gostoso de fazer. Sou a fundadora, sou a presidente, mas conto com muita gente no apoio permanentemente de 2016 para cá. Muito legal. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho mais sobre esse espaço, assim, né, porque eu vejo, e até nas tuas falas também, né, a questão da esse olhar de uma perspectiva de popularização dos saberes, né, e de transformação da forma como a gente dá aula. Acho que isso também é um ponto importante, né, da forma como a gente interage, né. E algumas falas tuas, algumas coisas que eu vi que me chamaram a atenção que remetem para isso. Por exemplo, vi uma postagem onde tu fala da questão de se organizar internamente para se conectar com o outro, né? Então, acho que isso é um ponto também do olhar enfim, da organização dos próprios afetos para a gente poder se conectar e proporcionar um olhar distinto para construir a aprendizagem, né? Também vi tu falar sobre a questão do impacto da emoção para esse processo de mobilização, né? Como que a emoção nos impacta num processo de conexão com o outro. Queria que tu falasse um pouquinho disso, porque acho que isso está dentro da essência desse fazer, né, teu, e talvez dessa transformação na forma como a gente pode interagir com os outros e trabalhar com essa perspectiva da aprendizagem, né? Então, como é que tu vê isso hoje na formação de professores, assim? Qual a importância desses elementos no que tu acredita para formar professores e para transformar a educação? A gente define a Reinventando a Educação como a escola dos educadores que se reinventam. E a gente Uhum. gosta o tempo todo de enfatizar que o que a gente oferece é uma oportunidade de educação amorosa para um desenvolvimento humano integral.
A gente não foi formado para isso, né? Principalmente a gente que é professor especialista. A gente tem que beber muito da fonte dos pedagogos. Os pedagogos, eles têm uma visão mais holística da educação, mais integral da educação e muito mais amorosa também. A gente que é especialista, eu digo a gente que é especialista porque a minha primeira formação em letras, português e espanhol, e português é a cadeira com maior carga em toda a escola, né? Então, toda a minha primeira fase como professora de sala de aula, nessas mais de 2 décadas de sala de aula, foi com a cadeira de português, né? E a gente, como professor especialista, a gente reduz muito o nosso fazer ao conteúdo específico de português, por exemplo, né? A média que o aluno tira no final do mês e é o ranking do aluno nos vestibulares. E isso é um absurdo. Em nenhum momento a gente fala também sobre o professor. Então, daqui a pouquinho a gente vai lançar um workshop gratuito que é o professor que não aprendeu. Aí, nesse o professor que não aprendeu, a gente vai mostrar a primeira coisa que o professor não aprendeu, que é a questão do autocuidado, da organização interna, dos espaços internos, para que depois ele pense nos espaços externos. Então, você saiu da sua casa, você saiu, você teve um dia que você brigou com teu, né, com teu marido ou com a tua esposa, e aí você chegou em casa e você está doido da vida e tal, você chegou na sala, você está doido da vida. Não existe pendurar o seu problema na árvore e entrar para dar aula. Esse problema te acompanha. E o aluno, a mesma coisa. Ele saiu de casa de manhã, não queria tomar café, e o pai brigou porque ele não quer tomar café, porque ele vai em jejum para a escola, ou o pai não consegue levar ele para a escola, ele chegou atrasado. Olha quanto movimento acontece antes daquele momento sagrado do encontro na sala de aula. Se a gente entender a aula, não como aula, mas como encontro, a gente prepara esse encontro. Porque você é meu amigo, eu vou te encontrar, você chega daqui a pouco aqui em casa, eu vou te preparar o meu melhor café, eu vou te colocar aqui o melhor bolo que eu sei preparar, eu vou preparar aqui um ambiente para você com um perfuminho, com uma decoração legal, um sofá aconchegante para te receber. Porque na sala de aula tem que ser de qualquer jeito, não devia ser de qualquer jeito. Então a gente devia chegar, todo mundo fazendo o pacto do encontro, e silenciando vozes, apagando luz, colocando uma música bem relaxante, fazendo uma respiração que nos conectasse com os nossos espaços internos e buscasse organizar esses espaços internos. E depois, quando a gente voltasse desse momento, a gente podia olhar para o espaço externo e perceber se aquelas carteiras e mesas estão convidando a gente a conviver ou a gente a se isolar e competir. Depois de feito tudo isso, eu começo a minha aula co-criando essa aula com os meus alunos. Olha, hoje eu pensei que a gente podia trabalhar tal coisa, o que que vocês acham disso e como é que a gente pode fazer isso juntos? Aí a gente diminui a sobrecarga do professor e a gente consegue trazer o professor para o encontro e trazer o aluno para o encontro também. Só que ninguém fala disso para a gente na nossa graduação. E isso é uma coisa que a gente não aprendeu a fazer e a gente precisa ter a humildade de saber que se a aprendizagem acontece somente se eu mobilizo emoções, então eu preciso saber como mobilizá-las para que a aprendizagem de verdade aconteça. Aquela aula, por que que lá no cursinho preparatório a gente tem prazer de ir para a aula, e olha que a gente está sendo tecnicamente preparado para uma prova, como é que pode lá a gente ter muito mais prazer de ir para a aula do que lá no ensino médio? Entre outras coisas, claro, eu entendo, o aluno de cursinho, ele está lá porque quer, é diferente do médio que ele está lá obrigado. Mas ele tem muita pressão, ele está lá porque quer mais ou menos, ele tem um vestibular por aí e ele tem que estar lá, ponto. Né? E tem muita pressão envolvida. Por que que ele está feliz? Porque a gente, quando é professor de cursinho, e também fui professora de cursinho por bastante tempo, a gente faz drama, a gente faz teatro no palco, né? A gente tem um palco para a gente é artista, a gente faz rir, a gente brinca, a gente faz um stand-up. Ah, então todo professor tem que fazer stand-up? Não, se você conseguir, perfeito, mas se não é a tua, você tem que mobilizar a emoção de outro jeito. Leva um vídeo, leva uma música, leva um texto comovente, leva alguma coisa que dialogue com o seu conteúdo para que você mobilize emoções. Ou então entenda que essa não pode ser uma profissão para você, porque é inerente à profissão você saber que você precisa mobilizar emoções para gerar aprendizagem. Entende?
E saber como fazer isso, sim, é parte do seu fazer. Então, um pouco do que a gente faz aqui na Reinventando Educação é ressignificar o fazer do professor. Você decidiu ser professor? Ok. Ninguém falou para você que quando você fosse professor, você ia ter um Volvo azul blindado na porta da sua casa te esperando só porque você decidiu ser professor. Não. Você sabia Uhum. bem das condições, você já sabia das condições que te esperavam. Quando eu era aluna, lá na escola pública, já havia greve de professor por melhores salários, né? Então, claro, Sim. não melhorou, não investiram, ao contrário, estão sucateando cada vez mais a nossa área por motivos claros. Então, a gente precisa ressignificar o nosso fazer, entendendo que quanto mais estão sucateando a escola, mais responsabilidade a gente tem conosco, porque a última coisa que vão fazer é cuidar do professor. Então, o professor precisa aprender a se cuidar. Isso. Autocuidado é um pilar fundamental e a gente tem tentado trabalhar isso com o professor. Tudo começa pelo autocuidado. Claro que a gente quer políticas públicas e que haja psicólogo na escola. Só que o que o Uhum. psicólogo precisa saber e o que as políticas públicas precisam saber? Que o aluno não vai procurar o psicólogo, o aluno vai procurar o professor. É com o Uhum. professor que o aluno tem vínculo, percebe? Claro. Então, o psicólogo está lá para auxiliar o professor, precisa estar lá para auxiliar o professor. Mas é esse professor que precisa ter ferramentas para ele poder aplicar no dia a dia de sala de aula. Uhum. Deixa eu pegar um ponto que tu falou que eu achei bem legal, assim, que eu concordo com essa ideia, né, dessa conexão para gerar engajamento, né, essa mobilização, né, dessa perspectiva mais de afetividade, mas nos exemplos que tu traz, sempre vem uma coisa do vídeo, né, de uma forma de conexão, sempre vem, eu acho que a maioria dos exemplos que tu trouxe tem a ver com arte, assim, né, tem a ver com cultura, né, não tem tanto a ver com tecnologia. Eventualmente a tecnologia pode até ser um caminho para isso, mas é muito mais. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, né? Porque a gente vive hoje um momento onde se discute tanto, né? Diferentes perspectivas de uso de tecnologia, enfim, até debates sem muito fundamento sobre se esses professores vão ser ou não substituídos por tecnologia, mas volta e meia vem essa questão que eu concordo, que é a importância da arte como mobilizadora da essência humana, assim, né? E da conexão. Então, como é que tu vê isso hoje, até no olhar de vocês, assim, Irene, na construção que vocês têm hoje com esses professores, assim, esse papel de arte e tecnologia? Cada coisa que chega, o professor se desespera achando que ele vai ser substituído, né, professor? E isso Uhum, mostra já de entrada a fragilidade da nossa identidade como professor, né? uhum, Então, o engenheiro não está desesperado porque ele vai ser substituído, né? O arquiteto, ou sim. sei lá. E todo mundo, a tecnologia, ela atravessa todas as profissões. Porque sempre é o professor o que fica desesperado com medo de ser substituído, né? Ah, É. mas a inteligência artificial chegou e vai nos substituir. Olha, a gente vai se destruir pela nossa própria inteligência natural, a gente já está se destruindo. Então, a inteligência Uhum, artificial não devia dar medo na gente. Não é sobre a inteligência artificial, nem sobre a tecnologia em geral. A discussão sobre tecnologia ela é muito frágil ainda no nosso país, ela é muito sem nenhuma evidência científica e ainda está muito no patamar do achismo e do vamos uhum, ganhar dinheiro, né? As escolas públicas de São Paulo hoje, por exemplo, elas passam por uma situação no mínimo doida, né? Porque você entra numa escola estadual, ela não tem computador, ela tem precário acesso à internet. Se todo mundo se conectar uhum, ao mesmo tempo, acabou a internet, assim, não tem qualidade de conexão. Os computadores são velhos, sei lá, numa das escolas que a gente adotou, tem 80 computadores. Se a gente tiver 20 computadores funcionando quase a lenha, super lento, é muita coisa, mas aí a gente tem um secretário de educação que vai lá e bota tudo supostamente tecnológico, põe PowerPoint para os professores usarem, eles têm que acessar a plataforma por X tempo. Amigo, você está começando a casa pelo teto, você não pôs uhum, computador de qualidade, você não formou os professores para que eles usem aquela tecnologia, você não mostrou para eles que usar a tecnologia é um trabalho a menos, e você quer cobrar no final do mês indicador quantitativo de quantas horas ficaram na plataforma, quantas páginas do PowerPoint foram usadas, quantos slides do PowerPoint foram usados na sala de aula, coisas quantitativas que não dialogam, então vira um negócio a mais para o professor fazer. Ele não foi preparado para aquilo e uhum. vira mais um fator de estresse e sobrecarga mental. Então a gente está vendo como nunca um monte de professor exonerando, um
um monte de professor com licença por saúde mental, um monte de professor tendo um monte de doenças resultantes de toda essa química mal administrada, do excesso de coisas sem fundamento que ele tem para fazer, percebe? Então, eu acho que a tecnologia ela é importante, né? Aqui no livrinho que você escreveu com Pianges, a Escola do Futuro, a gente vê escolas, inclusive de fora do Brasil, que usam a tecnologia como um apoio interessante para a aula, mas um apoio para o professor. Ela não substitui o vínculo tu a tu. Nós somos seres sociais. Para a gente, o carinho, o afeto, o toque, ele vem antes da alimentação. Olha só a gravidade disso. Olha se a gente não é carente, né? Então, antes de comer, a gente precisa do afeto, do carinho, do olhar generoso do outro para com a gente, né? Só que a gente quer o contrário disso. A gente fica nessa doideira de, mas a gente tem que pôr no vestibular, a gente tem que pôr no mercado de trabalho. Olha, hoje a gente tem 2 Uruguais e meio aqui no Brasil, só de população jovem, que nem estuda, nem trabalha, nem sabe o que vai fazer da vida. É o nem. Né? Então, mais de 7 milhões de jovens que nem estudam, nem trabalham. Pensa bem. Além disso, hoje a gente tem menos de 20% dos jovens que acessam o ensino superior e veem valor no ensino superior. Então, se a desculpa para esse conteudismo todo e essa inserção da tecnologia sem nenhum critério era a gente colocar no vestibular, bom, então a gente precisa assumir que a gente não bebe das fontes científicas e entender que a gente não está olhando para o resultado final, que é fracasso absoluto nisso. E aí a gente começa a ter um projeto de educação de verdade que funciona, porque o que a gente está fazendo é só sucatear, levar as famílias, quando tem um pouquinho mais de dinheiro, já levam para uma escola privada de bairro que seja, sem nenhum renome, sem nenhuma tradição, mas que ela acha que é uma garantia maior de que a criança vai ter mais sucesso do que na escola pública. Só que aquela criança da favela, da periferia, que realmente não tem condições, então ela não escolhe a escola, ela vai para a escola pelo CEP que ela tem. Então, se a escola é boa ou ruim, ela não tem realmente opção. Então, a gente fica bem indignado com essa condição da escola pública atual, em São Paulo, principalmente, que é onde a gente tem mais acesso, porque não tem como a gente fazer nada sobre isso. Olha que a gente ficou refém de um sistema que usa a tecnologia como pretexto para oprimir as pessoas. Então, a tecnologia que devia poupar o tempo do professor, que devia fazer com que o professor se tornasse ainda mais criativo, virou mais um mecanismo de opressão. Não devia ser assim. Perfeito. Eu queria avançar nesse assunto contigo, mas eu preciso te perguntar outra coisa, até porque nosso tempo está quase indo, e eu fiquei tricurioso quando tu me falou, quando a gente estava combinando, né, de conversar, que tu tinha lançado o primeiro livro infantil e falou do jeito que eu fiquei assim, ela tá louca para me contar um pouco mais sobre isso. Então, nós Foi. vamos seguir esse papo de tecnologia num outro momento, mas eu queria que tu falasse agora do teu livro. Tá, eu acabei de publicar o meu primeiro livrinho infantil, Manu Linda, O que você quer ser quando crescer, que é um livro que fala sobre projeto de vida. Projeto de vida é um dos nossos pilares sociais. Os nossos jovens periféricos, eles não têm muitos sonhos, eles não são estimulados a sonhar, né? Muitos deles sonham em ser jogador de futebol, aí percebe que não vai ser jogador de futebol, então sonham em ser influencer, youtuber. Tá, e que mais que você pode fazer da sua vida, né? E é um livrinho que é uma provocação, na verdade, para essa pergunta tão chata que a gente, como adulto, faz para toda criança: o que você quer ser quando crescer? Esperando como resposta profissões. E o que a gente quer deixar, já vou dando spoiler, né? O que a gente quer deixar o que eu quero deixar como mensagem final, é que o que a gente precisa que as crianças queiram ser de verdade é que elas queiram ser boas pessoas e que elas queiram ser pessoas felizes, pessoas que realmente podem contribuir com a nossa humanidade, com a nossa sociedade, né? Então, a gente precisa falar mais sobre projeto de vida nos nossos entornos, e a gente precisa ter coragem, como professor, de construir o nosso próprio projeto de vida. Esse desânimo também do professor em sala de aula também tem a ver com o não ter um projeto de vida e só passar no concurso e seguir as coisas num automatismo doido, sem sonhos, sem ilusões, sem maiores perspectivas disso. Desde que eu entrei na educação e em sala de aula, eu entendi, bom, isso aqui vai me pagar pouco. Se vai me pagar pouco, eu não posso fazer 3 jornadas disso. Eu preciso compartilhar o meu tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo, é verdade. Eu preciso compartilhar o meu tempo de maneira que eu faça isso aqui, que eu tanto amo fazer,
mas que eu também tenho um tempo para fazer uma outra coisa que possa me render mais recurso financeiro, mais dinheiro, e que eu possa Uhum. fazer uma outra coisa que possa me render formação acadêmica, pessoal, e que eu nunca pare de estudar, que eu possa me permitir sempre estudar, para que lá na frente também eu possa ter maior rendimento financeiro sem deixar de fazer isso aqui, né? Sim. Então, foi uma escolha lá de início de carreira, quando eu olhei o cenário e falei, nossa, vou ganhar mal pra caramba. Então, passei no concurso, exonerei imediatamente, exonerei, não assumi o meu cargo imediatamente, por quê? Porque não vai dar, isso aqui não vai pagar minhas coisas, eu não tenho pai nem mãe, isso aqui não vai pagar minha conta, então eu vou precisar de uma outra coisa, né? Uma coisa que realmente me dê recurso financeiro e possa me manter. E essa outra coisa, então, dei aula nas maiores escolas privadas de São Paulo, escolas internacionais, alemã, Uhum. inglesa e tal. E isso me deu recurso financeiro para eu investir na escola pública como formadora de professores e ter uma associação que faz isso como pilar, como seu motivo de existir. E o Manulinda é um pouco isso, essa tentativa de voltar a fazer a gente ter encantamento pela vida, Uhum. encantamento pelas coisas. Uma criança de 8 anos chega num consultório dentário e ela olha o dentista trabalhando, ela acha incrível a precisão, o manejo, o Uhum. resultado. Ela, quero ser dentista. Mas aí ela vê o pai, que é bombeiro, falando, dando palestras e formando outros bombeiros. Ah, eu quero ser bombeira. E é Que isso, legal. cada coisa que ela vê, ela se maravilha, ela quer ser aquilo. E a gente não consegue enxergar para além da profissão. A gente Uhum. fica muito preso na profissão, para além da profissão, que essa criança tem encantamento, que é Claro. provavelmente o que a gente perde ao longo da vida, depois de tantos solavancos, depois de tantas porradas que a gente leva, a gente vai perdendo um pouco justamente esse encantamento. Então, o Manulinda é uma tentativa de devolver para a gente que é adulto esse encantamento e de lembrar os adultos que essa pergunta, o que você quer ser quando crescer, é muito mais profunda do que esperar como resposta a profissão, né? Muito bom. Bah, fiquei bem a fim de ler, louco para ler esse livro. E Eu vamos, vou te vamos olhar mandar logo, para você. logo. Tri, Eu vou muito te tri. mandar. Mas agora eu queria te perguntar o seguinte, então, desse livro tu já falou, que é o teu livro, né, infantil, o primeiro livro infantil, que está aí entrando no mercado. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente o seguinte, se tem alguma coisa que tu está lendo, ou assistindo, ou vendo, que vai para além do campo da educação, né? Porque, na realidade, não tem como separar do campo da educação, porque tudo, de alguma forma, né, nos impacta e nos forma. Mas eu queria que tu nos contasse alguma coisa que tu tem visto, assim, recentemente, que te chamou a atenção, que tu queira compartilhar com o pessoal. Olha, professora, eu costumo dizer que ser professor é um estilo de vida, né? Então, aquele Uhum. refrão da vovó, né? O que não mata, todo mundo responde, engorda. Eu digo, bom, o professor responde diferente. O que não mata, vira material didático. Então, tudo na nossa mão, seja lá o que for, vai É virar real. material didático, né? Não matou, virou material didático, com certeza, né? Então, tudo quanto é livro que a gente lê, não importa que livro seja, né? Vira material didático para a gente. Então, Uhum. aqui na Reinventando a Educação, a gente tem uma comunidade de educadores reinventores, que hoje é composta por 60 educadores, que eu mentoro pessoalmente, e a gente se dispôs esse ano a ler Bell Hooks. Então, a gente está lendo Legal. todos os livros da Bell Hooks. Não são livros que tratem sobre educação em si, mas eu quero falar de um deles, que para mim foi um grande achado e que ajudou muito na minha constituição de vida mesmo, que é o Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, né? Esse livro Muito legal. contribuiu muito comigo, porque ele fala sobre o amor de um jeito que poucas vezes a gente ouve falar, né? Ele mostra como aquela coisa que a gente ouvia de criança, eu estou te batendo porque eu te amo, eu te bato porque eu te amo, Uhum. eu te bato, mas dói mais em mim do que em você. Como essas são mentiras que contaram para a gente para justificar a incapacidade de muitos dos adultos que conviviam com a gente como criança de sentir amor. E como a Uhum. gente precisa romper com esse ciclo de violência, e a gente precisa, portanto, aprender primeiro o que é o amor, para a gente poder falar sobre o amor com outras pessoas e com mais propriedade. Né? Mas não só falar sobre o amor, mas praticar o amor como ele precisa ser praticado, né? Nessa gentileza do contato, nessa vontade de partilhar a história de vida do outro, nessa vontade Uhum. de mudar o seu próprio comportamento para que você seja para outras pessoas também uma melhor pessoa, né? Perfeito. Um porto de amor, sabe? Então, Bell Hooks Muito foi bom. um achado muito grande para mim.
eu a conheci há pouquíssimo tempo, e a gente se propôs dedicar grande parte desse ano à leitura dos livros da Bell Hooks. A gente já leu Comunidade, Pensamento Crítico, vários outros livros, mas se eu pudesse citar um que não tem diretamente a ver com educação, mas que tem a ver com a nossa constituição como ser humano, e uma boa pessoa é um bom profissional, seja da educação ou não, né? Eu citaria esse, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, né? Esse livro, eu digo sempre, ele é uma porrada e um carinho ao mesmo tempo. Você toma uma porrada na cara e um carinho, uma porrada e um carinho. Porque o tempo todo você consegue perceber o quanto a gente precisa falar sobre isso que é tão importante para a gente como ser humano, que é o amor, né? Eu vou citar, se você deixar aqui um trechinho que ela diz. Quando entendemos o amor como a vontade de nutrir o nosso crescimento espiritual e de outra pessoa, fica claro que não podemos dizer que amamos se somos nocivos ou abusivos. Amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são, por definição, opostos a cuidado. Olha que legal a gente entender isso, não importa de que perspectiva, como pai, como mãe, como educador, né? Isso é fundamental a gente entender. Muito bom. Baita dica, vai ficar para todo mundo aqui. Eu também não li esse livro, vou atrás. Mas você com um monte de tarefa desse momento aqui. Foi, já estou cheio de coisa para ler, tu me passou mais 2 ainda, né? Pelo menos o teu infantil deve ser rápido para ler, espero. É rápido, meu é rapidinho. Tá. Eu queria, assim, ó, tá muito bom de falar contigo, mas eu queria fechar te fazendo uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que a gente entrevista aqui, né? Que é, se tu pudesse definir em uma frase curta, assim, educação para ti, como que tu definiria? Então, agora tem o momento aí de trazer essa frase para nós. Educação é a oportunidade de a gente se olhar no espelho, saber o que a gente tem de melhor e potencializar isso, pensando sempre em cuidar da gente, em cuidar melhor do mundo e das pessoas que passam pela nossa vida, né? Então, educação é vida e é realmente uma chance de a gente viver em comunidade e de a gente crescer como humanidade. A nossa humanidade ainda é muito frágil, a gente ainda precisa de muita construção coletiva. Muito bom. Baita, muito bem, ficou perfeito. Então, Irene, queria te agradecer demais por esse momento. Aprendi muito contigo aqui, fiquei muito contente da gente ter tido essa oportunidade. Obrigado pelo teu tempo. Tenho certeza que o pessoal que está ouvindo deve ter gostado muito também. E espero que a gente se encontre em breve. Presencialmente seria melhor ainda, né? Muito melhor, muito melhor. Mas olha, eu não falei do meu filme, hein? Você preparou aqui para a gente falar do meu filme? Eu quero falar do meu filme. Tá, então vamos fechar Eu vou assim, ó. Eu tinha deixar. pedido para Irene falar um filme que ela ia indicar e um livro. Esqueci do filme. Qual é o filme? Esqueceu. Fala o filme, Isso. porque hoje de noite eu não tenho filme para ver também. Vamos lá. Então, eu quero que você veja Isso. Hope Spring. Se vocês se vocês estão aí com tempo livre, assistam Hope Spring, da Meryl Streep. É um filme incrível. Eu amo a Meryl Streep, eu acho que ela é uma das gigantes do nosso cinema contemporâneo. E nesse filme ela está maravilhosa, mostrando a história de uma mulher simples, uma dona de casa, que acha que dá para a gente encontrar o extraordinário da vida nas coisas mais ordinárias. Eu acho que essa é a mensagem principal do filme, né? A vida no dia a dia, de um café da manhã, pode estar cheia de coisas extraordinárias que só precisam do nosso olhar encantado reconhecer. Né? Então, ela convida a gente a reconhecer isso. Então, eu convido vocês a assistirem esse filme, depois vocês comentam comigo o que é que vocês acharam, mas eu acho que é uma super oportunidade mesmo de a gente repensar o nosso dia a dia, né? Muito bom. Então, depois de ouvir esse podcast, assista o filme, leia os livros e converse com a gente nas redes. É isso aí, né? Exatamente. Obrigada, professor, por essa Obrigado, foi oportunidade. Estou ótimo muito conversar honrada de estar com contigo. vocês. Obrigadão, viu? Capaz. Muito obrigado, Até. obrigado mesmo. Até a próxima. Tchau, professor. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Parar a gravação. Ficou tri, né? Muito bom.